Thaís Oyama, você começa essa. Pois é, Paulo, seu xará, o Paulo Guedes, ele parece que ele está se autocarbonizando em velocidade máxima, né? E agora também diante do mercado financeiro, que sempre apoiou ele e que agora começa a olhar para o ministro aí meio de lado. Então, esse estudo que ele falou, esse estudo que foi financiado não só pela Febraban, mas por outras 10 entidades que se cotizaram para pagar esse estudo da PNUD, esse estudo ele foi contratado em junho deste ano, depois da pandemia, e o ministro Braga Neto da Casa Civil sabia da existência dele, o presidente Bolsonaro sabia da existência desse estudo e o ministro Paulo Guedes também estava careca de saber da existência desse estudo. E daí por que o ministro Paulo Guedes veio falar desse estudo a essa altura do campeonato? Eu fiz essa pergunta para uma autoridade do governo que conhece bem o ministro e ele me disse que o que acontece é que o ministro está sob pressão e ele não está entregando o que prometeu e aquelas previsões todas muito otimistas do ministro, para não dizer previsões hiperbólicas, não estão se realizando. Então, aí ele parte para o que, segundo essa autoridade, é a saída que ele sempre adota, né? Ele bota a culpa na conta de quem estiver mais perto. Então, nesse caso aí, no evento de ontem, ele começou a ficar nervoso, começou a perder o chão, quando ele foi cobrado, né? Qual que é a sua ideia, se a gente precisar de mais aporte e tudo mais. Então, quando ele é apertado, ele tende a fazer isso, segundo essa autoridade, empurra a conta para os outros. Aí ele diz que nosso problema é que não estão aprovando a CPMF, o problema é a Febraban que quer me derrubar, daí começa a falar mal da Febraban, porque falar mal de banqueiro, assim como falar mal de Congresso, sempre dá ibope, né? Sempre rende aplausos. Em suma, para o ministro Guedes, o inferno é sempre os outros. E daí ele não está sendo mais visto assim como o posto Ipiranga, como o fiador da estabilidade que ele era, né? Isso é um problema enorme. Por quê? Porque se tem uma prioridade que une vários segmentos, Congresso, governo, mercado, tudo isso, é a necessidade de aprovação das reformas, ainda que não seja nesse ano, no ano que vem. Aí as pessoas perguntam, será que o ministro Paulo Guedes, com esse gênio aí instável, explosivo, mercurial, será que ele é a pessoa certa para conduzir com serenidade, equilíbrio e habilidade política essas reformas no Congresso? Então, muita gente anda se perguntando isso. Aí, agora tem um detalhe, o presidente Bolsonaro continua gostando muito do ministro Paulo Guedes e continua confiando muito nele. Até porque o ministro Paulo Guedes, ele tem por hábito levar só boas notícias para o presidente Bolsonaro, né? Então ele vai lá, faz esse esforço, nem que seja para dizer, como aconteceu na semana passada, nem que seja para dizer que os especuladores do mercado estão comprando muito real, porque a nossa moeda, que foi uma das mais depreciadas, que sofreu uma desvalorização recorde de 40%, isso quer dizer, segundo o Bolsonaro, que então eles estão comprando todas as moedas e isso significa que a nossa economia está indo muito bem. Bom, eu não sei quem falou isso para ele, mas eu desconfio que tenha sido o ministro Paulo Guedes, que é a única pessoa que fala com o presidente sobre economia. Evidentemente, não é uma informação que tem respaldo na realidade, né? Mas o presidente disse isso, todo satisfeito lá para apoiadores nele no Alvorada. Isso aí é uma prova cabal de que o nosso governo está fazendo tudo certo. Então, uma das coisas que segura o Paulo Guedes no governo é o apreço do presidente. O presidente quer ouvir boas notícias, o Paulo Guedes dá para ele boas notícias, e é uma pena que, tirando o presidente Bolsonaro, cada vez menos gente acredita nessas boas notícias.